Olá, queridão. Olá, meu amado, minha amada, irmãos em Cristo Jesus que estão me assistindo e ouvindo. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos convido a parar alguns minutos para juntos meditarmos na palavra de Deus. Se você puder e tiver condições de abrir a Bíblia no profeta messiânico Isaías, capítulo 53, versículo 4 e o 5, eu tenho certeza que vocês serão edificados, consolados pela palavra do Senhor. Então tá bom, vamos ler? Eu vou ler pausadamente. Você encontrou o texto? Então tá, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Muito bem, meus amados, eu desejo falar sobre um assunto muito complexo e muito pouco falado pelos líderes religiosos, pelos pregadores, pelas pregadoras que ministram a palavra de Deus. É um tema de suma importância, mas é um tema difícil de ser falado. Portanto, a minha intenção não é aprofundar muito e nem esgotar o assunto, por causa dos fatores tempo e espaço. O tema é o pecado e a necessidade de um cordeiro. O que é pecado? O que é pecado? Pecado, no sentido mais comum, é quando erramos o alvo. Nós miramos em um alvo e, na linguagem popular, o tiro sai pelas culatras. Mas no sentido bíblico e teológico, pecado significa transgressões da lei de Deus. Pecado, transgressões da lei de Deus. Em suma, quando o homem pecou, se distanciou de Deus, porque é claro que não será possível falar sobre todas as dispensações, mas o homem vivia na dispensação da inocência. Quando o homem peca, inaugura-se a dispensação da consciência. O homem passou a ter consciência do bem e do mal, né? E a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus, pelados, e Deus proveu peles de animais para cobrir a nudez.
aquele estado de nudez simboliza totalmente desprovido da graça de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na vida do homem. No período da consciência, Deus proveu através do cordeiro, e o cordeiro era sacrificado para expiar o pecado, tirar o pecado da nação, dos povos. E aí inaugura-se várias dispensações da inocência e consciência do governo humano, quando Deus destruiu o mundo com águas. E aí vem o período patriarcal, dispensação dos patriarcas, dispensação da lei, e assim sucessivamente. E hoje estamos na dispensação da graça de Deus. E a última dispensação da igreja na terra. Sem alongar muito, Isaías, há mais de 2000 anos atrás, profetizou a morte do Cordeiro. O Cordeiro no Antigo Testamento, e até hoje, simboliza Jesus Cristo. O Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, simboliza Jesus. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi humilhado, como diz o profeta Isaías, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Sabe por quê que ele fez isso? Sabe qual o motivo? Para resolver um problema que o mundo não consegue resolver, que é a questão da doutrina da amartiologia, no grego, que significa a doutrina do pecado. O problema do pecado só é solucionado quando olha-se, quando percebe-se a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que nos dá esperança. E esse cordeiro foi imolado, sofreu, porque ele ama o mundo, porque Deus ama o mundo, e Jesus também, na figura do cordeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje prega-se muito sobre a doutrina do triunfalismo, a famigerada doutrina da prosperidade. Focam em bens materiais, mas esquecem da mensagem da cruz. É ela que nos traz salvação. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se esperarmos neste mundo, somos os mais miseráveis entre os homens. Porque a nossa riqueza está no céu. O Cordeiro de Deus ressuscitou para nos purificar da lepra, que simboliza o pecado, das nossas enfermidades. O cordeiro que era oferecido no Antigo Testamento, através do sacerdote e do sumo sacerdote, apesar deles escolherem um cordeiro sem defeito, os sacerdotes tinham defeito. De acordo com o escritor aos Hebreus, eles precisavam expiar os próprios pecados para depois oferecer o pecado da nação perante Deus. Porque quem tinha acesso ao sacrifício no tempo da lei eram os sacerdotes.
No tabernáculo existiam separações. Eu não vou aprofundar muito por causa do tempo, mas o fato é que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que ele preparou um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo e o caminho está aberto, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já pagou o preço completo, já sofreu por mim e por você. Não brinques com o pecado. Arrependa-se. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ah, mas eu não pequei, eu sou uma pessoa perfeita. Perfeito é só Deus. O único perfeito é Deus. O único que pode restaurar o ser humano é Deus. Tá? Então, é preciso, irmãos, vigiar. Existe pecado individual, existe pecado por comissão, existe pecado por omissão. A pessoa vai omitindo e vai acumulando pecados. A palavra do crente, aquele que está frequentando uma instituição religiosa, a palavra do crente é se ensina ou não. O que passar disso vem de procedência maligna. Devemos ter uma conduta espiritual, ética e moral diante de Deus. Às vezes pecamos com os nossos pensamentos, pecamos com os lábios, pecamos com o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é templo de prostituição, de fornicação, de adultério. Não! A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso falar isso com você. Você não pode morrer inocente. No Antigo Testamento, o atalaia deveria entregar a mensagem do rei. E o atalaia que não entregava a mensagem morria. Porque ele era culpado do sangue. Eu não quero ser culpado do teu sangue. Arrependa-se. Valorize Deus. Valorize sua família. Valorize os seus filhos. Arrependa-se dos seus pecados. Porque Jesus está voltando para arrebatar a igreja. A volta do Senhor está preste. Ele não vai demorar para arrebatar a igreja. E o que você tem preparado para Deus? Não adianta juntar tesouros na terra, porque a traça corrói. É preciso juntar tesouros no céu. Conserte a sua vida. Conserte o seu altar. É a mensagem que o Espírito Santo ministrou no meu coração e estou compartilhando com vocês. Um grande abraço.